A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Elza Mendes, sou assistente social, faço parte da equipe de ATE do Bahia Produtiva por meio da cooperativa Copesuba. Estou aqui com o Gleucio Xavier, ele que é técnico em agropecuária e também membro da equipe de ATE do Bahia Produtiva, para discutir e apresentar as fichas referente ao cadastro do apicultor. Isso mesmo, colega? Boa noite a todos e a todas, né? Como a colega já colocou, meu nome é Gleucio, faço parte da equipe técnica da cooperativa, né? Onde nós falaremos, né, de um tema importante essa noite, né? Sobre a questão do cadastramento dos apicultores, né? Isso. Na verdade, já tem um tempo, né, que o Estado, desde a época da EBDA, que já se vinha tentando fazer esse cadastramento, tentando não, foi feito um cadastramento no Estado, né, na Bahia inteira, e por regiões. Na verdade, naquela época, eu até participei do georreferenciamento do cadastro dos apicultores aqui do sudoeste da Bahia, onde a gente atuamos com o cadastramento e o georreferenciamento, né? Na época não fui eu o responsável, mas foi a pessoa de Eliezer, né, que ficou nessa atribuição. E esse mapeamento, ele aconteceu, né, em todos os territórios, tá? Os apicultores foram cadastrados, né, e foram mapeados, georreferenciados, mas, no entanto, né, como a empresa ela não teve a continuidade desse trabalho, né, foi por aí, e aí isso não aconteceu no Estado. Só que, assim, para todos os efeitos, nós sabemos que a atribuição de defesa sanitária, ela não estava nos órgãos de assistência técnica, e sim de defesa sanitária. E aqui no nosso estado, nós temos a ADAB, né, que é quem vai fazer esse papel especificamente de defesa sanitária animal. Temos, agora recente, foi tido uma reunião com a doutora Regina, ela que é a responsável por essas orientações em termos de cadastramento dos apicultores, em termos de mapeamento da apicultura em si na Bahia, e tampouco também da responsabilidade do controle do Aedna túmida, que é o besouro da colmeia. Esse é mais um problema que a apicultura baiana e a apicultura brasileira vai enfrentar, né, que é o Aedna túmida. É chamado, apelidado, né, o nosso besouro da colmeia. E aí, isso está acontecendo agora, recente, no sul do país, está se convivendo com essa praga, e é imprescindível, né, que nós, apicultores, estejamos preparados para essa situação. Aqui na Bahia ainda não está ocorrendo essa infestação, mas possivelmente ela irá chegar, né? Então, de antemão, já se tinha essa necessidade do cadastramento para outras finalidades, como eu coloquei, assistência técnica, para o melhoramento geral da apicultura. E isso não aconteceu na época para assistência técnica. E, no entanto, o Estado agora requer novamente esse cadastramento. Agora sim, não feito pelos órgãos de assistência técnica, mas sim pela ADAB. E aí a gente coloca essa oportunidade, né,
de quem está assistindo a gente aí, para que os apicultores na Bahia possam se cadastrar, né? Nesse primeiro momento, a ADAB está fazendo o cadastramento de todos os apicultores, está se tendo ainda algumas dificuldades, porque nem todos os escritórios da ADAB, as pessoas que estão lá para recepcionar estão sabendo de forma ainda como proceder, mas assim que o apicultor for no escritório e tiver alguma dificuldade, é interessante que se tenha o telefone da doutora Regina e passe para a pessoa que está atendendo, ligue e tire as dúvidas com ela, né? Então, no final, nós vamos, posteriormente, deixar esse contato para... Eu até queria, anteriormente, depois, deixar esse contato aí para vocês. Eu ainda não tenho ele aqui, tá na agenda, mas a gente vai deixar. Então, assim, né? Dizer que a funcionalidade do cadastro, ela não é somente para controle dessa infestação desse besouro da colmeia. A funcionalidade do cadastramento é porque o Estado, ele, a partir de agora, vai se começar a fiscalizar a apicultura em termos de migratória, em termos de transporte, né? Os apicultores que forem viajar na colmeia dentro do seu território ou dentro da Bahia, né, eles vão ter que tirar a guia de trânsito animal. Por que isso, né? Não sei se vocês sabem, o besouro da colmeia, ele tem aqui na Bahia ainda não se tem a chegada, o conhecimento pelo Estado que o besouro já está infestando aqui. Então, o besouro, ele veio dos Estados Unidos, a origem, né, que se sabe, para o sul do país através de uma cera que foi comprada de um apicultor. Comprou a cera nos Estados Unidos e chegou aqui. E esse besouro da colmeia veio instalado nessa cera e chegou no sul do país. Então, o que acontece? Os órgãos de defesa sanitária, principalmente aqui a DAB, ela está fiscalizando esse controle pretende, né, fiscalizar esse controle da apicultura. Então, para que se controle, né? Para que esse controle? O objetivo é para que a gente possa evitar a infestação desse besouro aqui de outros estados com trânsito de outros apicultores de fora, né, vierem para cá sem guia de trânsito. Então, por isso a DAB pretende fazer um controle nas suas fronteiras, né, principalmente as barreiras sanitárias, para que evite comércio ou outros produtos da apicultura que não sejam inspecionados, que não tenham controle sanitário. E evitar, assim, né, que esse besouro, que o Aedes túmida, chegue aqui no nosso estado. E também acompanhar os apicultores locais, dar o suporte, caso necessário, aconteça alguma infestação desse besouro aqui no nosso território e nos outros territórios da Bahia também. Então, assim, de antemão, se referindo aos nossos trabalhos, aos nossos apicultores que nós acompanhamos no projeto Bahia Produtiva, especificamente a comunidade de Vaquetal, a comunidade de Apio e a comunidade de Salinha, em Tremedal, a gente está fazendo, e vamos chegar até vocês através desse vídeo, e fazer o apelo para que todos os nossos apicultores que estejam nos assistindo e também ouvindo a nossa conversa, eles, por favor, se dirigem à DAB com a estrutura de pré-cadastro, né, que é uma ficha que nós iremos apresentar. Elza pode disponibilizar aí, Elza. Pronto. Muito bom, né, Gleus? Então, além de todo esse procedimento aí, né, de monitoramento, tem também um outro ponto importante que é o atendimento e avaliação dos casos de intoxicação por agrotóxicos e do planejamento de políticas públicas para o desenvolvimento do setor produtivo, né, colega? Também, né? Isso é um fato que a DAB também está pretendendo avaliar e acompanhar isso, né?
de certa forma. E outra que, assim, no nosso estado ainda não se tem casos, né, de infestação por Graças Edna a turca. Deus. Isso é E bom. aí, assim, os apicultores estando cadastrados, eles vão poder fazer orientações nesse sentido de não de fazer a queimada da colmeia do apicultor, mas sim no sentido de como conviver com essa situação e como fazer um controle eficaz. É, Para vocês terem ideia, o besouro ele pode sobreviver alguns dias, né, só consumindo frutas, por exemplo, o abacate, o melão, né, a maçã. E sem alimentos, eles podem viver até 14 dias, nossa, sem comer nada. As abelhas, inclusive, a gente coloca, né, que tem um apelo aí, muitos apicultores inserindo rainhas europeias, né, que são mais dóceis, são mais mansas, mas elas não têm uma ação de resistência melhor do que as nossas africanizadas que já existem aqui. Então, com a chegada do besouro, as abelhas africanizadas elas têm uma defesa maior, é o que está sendo comprovado aí afora. Esse besouro, ele mede um terço do tamanho das abelhas, ele chega até de 5,6 milímetros até 3 milímetros. Ele voa 13 quilômetros, né? E aí a gente se tira, voa, né? 13 quilômetros em busca de outros alimentos, por exemplo, na colmeia ele se alimenta de mel, se alimenta de pólen, né? E estraga os alimentos, né? Que a abelha estoca, né? E aí a colmeia sobressai, né? Diminui com a população desse inseto, porque a fêmea põe 2.000 ovos por dia, chega a ter, né? Chega a pôr 2.000 ovos por dia. Então, rapidamente, a população desse besouro infesta na colmeia e aí acaba danificando os alimentos que a abelha vão armazenar lá. Né? Se alimenta também até de crias, né? Se alimenta do pólen, se alimenta do mel. E esse mel, uma vez que o besouro se instala na colmeia, ele não presta, porque acaba acidificando, né? Fermentando, e aí ele não presta para consumo humano. Então, por aí a nossa. gente se tira a dificuldade. Então, algumas orientações foi passado pela doutora Regina para os apicultores que tiveram no evento presencial, que aí os apicultores têm que manter o controle dessa população desse besouro, né? Diminuir as entradas de frestas que porventura a colmeia tenha, fechando, né, com pó de serra e cola. E o outro controle é você controlar a população do inseto, uma vez que ele se instala na colmeia. Aí muitos podem perguntar assim, é, é, por que a DAB aparecendo iria fazer a queima dos enxames? Eu acho que não é uma pergunta nesse momento. Por que ela não faria isso? Deveria, né? Mas não é um procedimento, porque nós estamos lidando com a praga muito drástica e grave, né? Ela chega a voar 13 quilômetros, então não adiantaria fazer a queima de um enxame, porventura que tivesse instalado com ele, tivesse infestado com esse besouro. Até porque ele estaria outras fêmeas, né, voando na natureza e sem controle. Por isso que a DAB não adotou como meta, né, a extinção do enxame. Que em alguns casos, alguns países estão adotando esse procedimento. Né? E aí não se deve, porque ele tem um controle populacional rápido. Né? Então, algumas ações de medidas devem ser tomadas. Dentre essas, não a queima do enxame, né? Mas sim o controle da população do besouro. Até porque não tem tratamento ainda específico em relação a essa praga. Então, a melhor Então, a forma é DAB, controlar mesmo, né, Gleuson? Fazer esse a melhor controle, forma é o fazer. controle. Então, vamos Então, apresentar. nesse exato. Deixa eu. Vamos fazer aqui a apresentação.
Deixa eu pegar aqui a ficha. Só um minutinho. Beleza? Está apresentando aí? Tá. Vou colocar ela aqui no início. Pronto. Pré-cadastro de produtor e propriedade. E propriedade. Então, gente, um dos primeiros passos, né, que a DAB adotou como frente de combate a essa praga, é saber onde estão os apicultores, né, de cada território. Então, para isso, a apicultura nossa, ela precisa ser cadastrada na ADAB, né? E para isso, como é que a gente faz o cadastro, né? Aquele apicultor que porventura já tem animais cadastrados, praticamente ele já é cadastrado. Ele só vai precisar fazer a adição de quantas colmeias tem povoadas no seu apiário. Quer dizer, ele já existe um cadastro no CIATE com animais, né? Animais que eu digo, bovino, animais de aves, né? Que possa já ter sido cadastrado, ou tampouco suínos também, né? Uma vez que seja um criador de suínos que já esteja cadastrado e que é apicultor agora, ele já tem um cadastro, ele só vai inserir as colmeias no sistema, quantidade de colmeias. Caso o apicultor ele não tenha criação, ele vai ter que fazer o cadastramento. E aí, assim, nessa fase do pré-cadastro, ele vai preencher essa ficha desse relatório aí, com os dados da pessoa física, né? O nome completo, apelido, CPF, RG, órgão emissor, endereço residencial, município, CEP, bairro, né? Localidade de distrito, né? A escolaridade, estado civil. Se for casado, apresentar os documentos da esposa, né? Se ele já tiver o código do CIAPEC, né? No caso, aquele apicultor que já foi cadastrado por ele ter bovinos ou ter outros animais, ele já tem esse código do CIAPEC. Então, ele já pega da próprio cadastro que ele já fez anteriormente, né? E aí, ele vai colocar aqui o tipo de produtor. Se a gente observar bem na ficha aí, vai ter lá proprietário, arrendatário, meeiro ou outro. É sabido, né, que a apicultura, nós temos casos de alguns apicultores que têm a sua própria propriedade, então não há necessidade de apresentar essa ficha de arrendamento ou de comodato. Ele vai apresentar apenas o documento da terra e mais a ficha de pré-cadastro e mais a documentação pessoal. Caso é aquele apicultor que tem que tem apicultura, né, em outra propriedade de um conhecido, de um amigo, ou até alguém que doou a área para ele, ele vai fazer ou o termo de comodato ou o termo de arrendamento, que é a outra ficha posteriormente, né, que a gente vai apresentar. E aí ele se regulariza, não há necessidade de reconhecer a firma do proprietário e nem do arrendatário, se caso for a de arrendamento. E se for a ficha de comodato, também não precisa, apenas será necessário apenas o preenchimento dessa ficha de escrita de caneta mesmo, e o proprietário assina. O proprietário e o comodatário, né? Assina as duas fichas e regulariza. Eu estou colocando isso porque é o seguinte, alguns apicultores estavam com essa dúvida, né? Lá especificamente no município de Ribeirão do Lago, a APIL, né? Está com essa dúvida porque tinham muitos que não utilizam as terras de outras pessoas para colocar as colmeias e o pessoal não tinha os documentos da terra. Então, nessa situação, né, o termo, a ficha de cadastro mais o termo de arrendamento da propriedade ou o termo de comodato vai resolver essa situação, né? E aí não será um impedimento para se fazer o cadastro. Outra coisa que nos chama a atenção, especificamente para os 3 empreendimentos de apicultura que nós acompanhamos,
é que, assim, na ficha do pré-cadastro, é necessário pegar as coordenadas do apiário. Então, aí, no caso nosso do cadastramento, nós podemos solicitar os nossos ACRs aí para fazer esse preenchimento da localização geográfica, que tem que ser com GPS ou aquele programazinho da internet que você marca o ponto, né? E ele lhe dá as coordenadas. As coordenadas têm que ser em latitude e longitude. E aí, lá no local do apiário, ele vai lá e pega essa coordenada. Então, aí os ACRs vão assessorar aí nesse sentido, preenchendo essa parte aí do formulário, né? E, assim, aqui tem outros dados da propriedade, né? A principal atividade, a atividade de agricultura e pecuária. Aí vai ser preenchido essa parte, da parte de pecuária, de agricultura, né? A parte de agroindústria, a parte de reserva, né? Pasto cultivado, essas coisas da área, né? Coloca-se aqui outra parte, a área de reserva legal e a área de APP, se caso tenha. E aí preenche essa parte toda, né? Vira-se a folha do pré-cadastro, nós estamos ainda no pré-cadastro, vai pegar um pouco da topografia, a coordenada geográfica, como nós colocamos, os confrontantes, quem é que está no norte, quem é que está no sul, quem é que está no leste, oeste, né? Anotar essa aí. Colocar um itinerário, as vias de acesso, porque é bom informar essas informações, porque facilita o acesso pelos órgãos de defesa sanitária. Essa ficha de pré-cadastro, ele vai para a DAB. Esses dados que forem recolhidos pela ficha, eles vão ser abastecidos no sistema. E a partir daí vai, né, acompanhando. Lá embaixo, um pouco de outras atividades, vai ter aqui, ó, a população de animais. Quem tem animais bovinos, vocês vão preencher essa parte de cima. Quem tem abelhas, vão preencher essa parte embaixo onde tem abelhas. E aí é a quantidade de colmeias que vocês vão, colmeias povoadas. Colmeias povoadas e rainhas. Quer dizer, cada colmeia tem sua rainha, né? Eu achei um pouco até redundante essas informações, mas aí não sou eu que mudo o cadastro da DAB. Aí é a própria DAB que tem a responsabilidade por isso, né? Mas, enfim, essa é a primeira ficha de pré-cadastro. Não sei se em outro momento a gente vai disponibilizar essas fichas para cada CR, né, em branco, para que se preencha, né? E aí fazer também, reforçar esse trabalho aí em cada comunidade, né? Eu vou estar agora, nesses meses aí, como vou estar viajando para essas comunidades, aí a gente já vamos encaminhar essas fichas para que cada apicultor seja cadastrado. Dizer que assim é importante, porque uma vez que você for transitar para colher um mel, para levar uma colmeia de uma região para outra, se você não tiver com o cadastramento realizado, a DAB pode ocasionar uma multa, né? Então, para que a gente oriente, né, e não seja necessário que o órgão de defesa multe o apicultor porque ele está viajando sem a guia de trânsito, então nós vamos ter que fazer esse cadastramento, né? Vai ser bom para nós, porque nós vamos ser localizados, né, de queira ou não, em número de apicultores de cada território, né? Nós vamos ser identificados como apicultores, né? E onde vão estar os nossos apiários. Isso tem essa importância e depois o órgão de defesa vai nos auxiliar. A conexão caiu. Tá Pronto. terrível aqui, o negócio tá fora dos limites. Mas vamos lá, nós temos mais 2 fichas para a gente apresentar e logo em seguida a gente encerra. Legal? Certo. Assim mesmo. Pronto, vamos pegar outra ficha aqui
para fazer a Eu não sei apresentação. onde é que eu parei. Não, a gente parou mesmo. A gente já ia iniciar a apresentação das duas fichas, Gleice. Certo. Então, bora lá. Vamos lá. Prontinho. Tá dando para ver aí? Vamos aumentar o zoom aqui para ela ter uma visibilidade melhor. Só não pode muito porque ela não pode subir nem descer, mas eu acho que tá legal. Prontinho, Gleice. Pois bem, pessoal, essa aí é a segunda ficha. É a ficha que trata das questões, né, das pessoas que não têm terra, que porventura recebeu, né, de um amigo a doação da área para pôr o apiário lá, ou tampouco aquela pessoa que não tem documento de posse da terra. Eles vão ser preenchidos essa ficha, onde o proprietário, né, comodatário e o apicultor vão assinar essa ficha e preencher, né, toda por completo e levar juntamente ao cadastro, junto com o pré-cadastro e os documentos pessoais da pessoa, do apicultor, para preencher o sistema e fazer o cadastro. Essa é a ficha, né, que vai resolver a situação de documentação da terra. Beleza. Pode apresentar outra? Pode apresentar outra. Prontinho. Tá vendo aí a tela direitinho? Estou vendo. Autorização de arrendamento, né, de propriedade. Essa é mais outra ficha que, porventura, não atenda pela a situação do comodato, pode-se usar essa ficha de arrendamento. O apicultor vai preencher os dados, né, do cadastro do município e declara, né, onde o senhor, que é proprietário, né, fulano de tal, né, portador do RG, CPF tal, é arrendatário da propriedade supracitada. Ele assina, bem também como o apicultor, que é arrendatário, e apresenta lá no escritório da DAB, junto com a sua ficha de pré-cadastro preenchida e mais seus documentos pessoais, caso o RG e CPF do apicultor. A DAB ele vai criar um cadastro, né? E esse cadastro, a partir daí, passa a ser acompanhado pela DAB. O que a DAB tem para oferecer para o apicultor, né? Uma vez que essa praga apareça no apiário do apicultor, ele pode comunicar os órgãos do escritório local para que ele possa ser assessorado pelo atendimento do Estado, né? Para as medidas de controle dessa praga, dessa doença. Quais procedimentos devem ser feitos, né? Para que ele tenha um controle populacional desse besouro, né? Nas suas colmeias. Muito bem, viu, Gleice? Foi uma excelente discussão e a gente espera, né, que esse vídeo chegue a todas as nossas comunidades, porque, como você citou no início, nós temos aí 3 empreendimentos na cadeia produtiva de apicultura, mas também nós acompanhamos outros empreendimentos com outras cadeias produtivas, mas que também têm a produção de apicultura nas comunidades. O exemplo aí de Vale do Jacaré, não é isso? Exatamente. São informações que é prescindível, né? Para essas 3 comunidades específicas, mas também é imprescindível para o nosso estado inteiro, né? Apicultores que estão nos outros territórios também têm essa mesma atribuição para ser realizada, né? Tanto apicultores que estão ligados à Bahia Produtiva, tanto apicultores que não estão ligados ao Bahia Produtiva. Se faz necessário, mesmo aquele que seja robista, que tem apenas uma colmeia. Isso aí. Então, sim, vale especificamente também, só completando, quem tem meliponicultura também é obrigado a fazer o cadastramento. Então é isso, gente. A gente, né, espera que esse vídeo chegue a todas as comunidades e vamos aí, né, Gleus, controlar, combater,
né, fortalecer aí cada vez mais a prevenção aí desse besouro aí, né, que está aí nos ameaçando. Na verdade, assim, né, a gente faz o apelo para que o apicultor ele não abandone as suas comércios, continue sempre fazendo a manutenção, fazendo as vistorias, as revisões, e estar atento nas condições de inspeção, de higiene, né, Isso, e de localização do apiário da melhor forma, para que a gente não conviva, não chegue a conviver com essa praga que se encontra hoje, né, no sul do país, com esse grande problema que eles estão enfrentando lá. Enfim, a gente agradece por mais essa oportunidade, né, de estar divulgando esse trabalho do Bahia Produtiva a isso. nível estadual. E assim, né, dizer que estamos à disposição aqui, caso algum apicultor, alguma CR tenha dúvida, né, a gente está aqui para orientar. Isso aí. Pois é, gente, chegamos mais ao final de mais uma videoaula, né? Vou fechar aqui, parabenizando aí o projeto Bahia Produtiva, que é um projeto que vem, né, trazendo oportunidades grandes para a zona rural, para os nossos agricultores. Parabenizar também o comprometimento e a seriedade aí, né, do nosso governo do estado, que vem assim implementando cada vez mais políticas públicas, né, em todas as áreas, que vem fortalecendo cada vez mais. Então, um abraço a todos vocês, né, e até a nossa próxima videoaula, né, se Deus quiser. Abraços.